Eu quero nessa tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, como vocês já sabem, como de costume sempre trazemos uma palavra da parte de Deus. Essa palavra, ela é muito importante para todo ser humano. Você não pode deixar de ouvir, você não deve deixar de atentar para essa mensagem que eu quero vos pregar nessa tarde, em nome de Jesus. Eu queria ler com os irmãos no livro de Jó, capítulo de número 42, o versículo de número 10, e depois nós vamos para o versículo de número 12, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Louvado seja Deus. Vamos ver o que Jó, no versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nessa tarde eu poderia utilizar o nome de Jó para ser um bom sermão nessa tarde. Eu poderia usar a conduta de Jó para um bom sermão. Eu poderia utilizar a paciência de Jó para um bom sermão. Eu poderia também utilizar o equilíbrio psicológico da vida de Jó. Eu poderia utilizar, sim, vários pontos. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem rico. Jó, ele se desviava do mal, diz a Bíblia Sagrada. Mas eu não quero me fixar. Eu não quero parar num desses pontos, não. Hoje a mensagem é diferente. Eu uso o livro de Jó, mas não é para falar de nenhuma qualidade de Jó. Utilizo o livro de Jó, sim, amém. Mas não é para pregar nenhuma qualidade de Jó. Não é para pregar nenhuma catástrofe, nenhum momento triste da vida de Jó. Eu não vim falar da vida de Jó, eu não quero falar da vida dos amigos de Jó. Não. Hoje eu quero me direcionar essa mensagem para o ser humano, aquele que tem medo da morte. Essa mensagem vai direcionar para aquelas pessoas que ficam preocupadas, pensando depois da morte, o que vai acontecer com ele. Tem muitas pessoas que se preocupam, tem muitas pessoas que não sabem, tem muitas pessoas que acreditam que depois da morte se acaba tudo, tem muitas pessoas que não acreditam que existe a vida após a morte, tem muitas pessoas que vivem como se não houvesse o amanhã, como se não vai existir uma eternidade. Muitas pessoas acreditam que morrendo se acaba tudo. Tem muito ser humano que não acredita que existe uma vida após a morte. Mas, irmão, como é que você vai extrair desse texto de Jó sem falar do sofrimento? Como é que você encontra esse tipo de conteúdo no livro de Jó e não fala da sua paciência, não fala dos amigos, não fala da doença de Jó? Aonde, meu irmão, é que você encontrou nesse texto para falar sobre após a morte?
É muito simples. É muito louvável aquilo que eu quero expor para você. Você que me ouve, entenda. Jó, a Bíblia declara e separa Jó. Quem dá essas qualidades de Jó não é o amigo, não é o parente, não é o vizinho, não é os familiares. Quem dá essas qualidades de Jó é o próprio Deus. Ele disse: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal. Quem disse essas qualidades não foi nenhum amigo, porque se tornaria suspeito. Mas quem defendeu Jó foi o próprio Deus perante Satanás. Mas esse texto que eu li, quando o Senhor fala no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro. Deus deu o dobro do que Jó tinha. O que Jó perdeu, Deus deu o dobro. Mas, pregador, isso eu já sei. Eu já entendo que Deus abençoou Jó de uma tal maneira que aquilo que Jó tinha, ele teve agora em dobro. Mas para isso, Jó teve que passar pelo processo doído, doloroso, ao ponto de ficar tão doente, com uma coceira incurável, ao ponto de sair salmoura da sua própria pele, quando ele se coçava com caco de telha. Jó, ele passou por todos esses processos. A Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 1 de Jó, no capítulo 1 de Jó, de 1 até o versículo de número 3, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía, olha só o que Jó possuía. Ele possuía 7.000 ovelhas. Jó possuía 3.000 camelos. Jó possuía 500 juntas de bois. Jó tinha 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal o serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó era um homem diferenciado, mas não era porque Jó tinha toda essa riqueza que Jó utilizava para viver na prática do erro ou do pecado. Não é porque Jó tinha e era o maior do Oriente que Jó poderia usufruir daquilo que é de pecado. Não. A Bíblia diz que Jó tinha. E a Bíblia também diz que Jó perdeu. Jó perdeu tudo que Jó tinha. O que Jó tinha? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Olha a quantidade de animais. E não foi só isso que Jó perdeu, não. Jó perdeu também os seus 10 filhos. Só não perdeu a esposa, graças a Deus. No meio dessa catástrofe, ficou a esposa. Mas por que, pregador? Porque Deus tinha um projeto na vida da esposa de Jó. Deus ainda tem e tinha na época dela e hoje tem na vida de muitos. Só que muitos não se colocam na disposição da graça de Deus. Por que a esposa de Jó não faleceu junto? Porque Jó
Deus tinha algo para fazer na vida de Jó também, através dessa mulher. É por isso que ela ficou viva, junto com Jó. Mas os filhos foram embora de uma vez só. Imagine uma casa, olhando no meio da casa, 7 caixões, de 7 filhos, homens, e 3 de mulher, 10. Imagine você olhando 7 homens, e do lado 3 mulheres. 10 defuntos sendo velados em uma só casa. Meu irmão, muitos dizem que Jó era um homem paciente, poderia ser, mas Jó era um homem que tinha um psicológico forte, equilibrado, não se desesperou em nenhum momento, porque Jó confiava no Deus Todo-Poderoso. Hoje, nós temos a certeza que Deus existe através de Jesus Cristo. Jesus veio nessa terra, todo mundo sabe que Jesus se manifestou ao mundo. As pessoas não creem, são incrédulos. Agora imagine, Jó viveu antes de Jesus vir à terra, só sabia que era Deus pelas formas da natureza. Só conheceu Deus porque tinha certeza que através de tudo que ele olhava, de tudo que ele possuía, de tudo que ele via, ele sabia que existia alguém superior que comandava todas as coisas. Imagine Jó defendendo Deus. Chegou uma hora que a mulher disse: amaldiçoa e morre. E Jó de maneira nenhuma perdeu o seu equilíbrio emocional. Mas eu queria separar esse texto para nós entendermos. A Bíblia diz que Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. Jó perdeu de uma vez só 7.000 ovelhas. Jó perdeu 3.000 camelos. Jó perdeu 500 juntas de boi. Jó perdeu 500 jumentas. E perdeu, para resumir tudo, 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres. Que catástrofe aconteceu em uma só casa. Que desespero para uma família onde perdeu tudo que tinha, ficou sem nada. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 42, o versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Jó, e Jó possuiu 2 vezes mais, o dobro do que ele tinha perdido. Jó tinha 7, agora Jó passa a ter 14.000. Jó tinha 3.000 camelos, Jó agora passava a ter 6.000 camelos. Jó perdeu 500 juntas de boi, Jó agora tinha 1.000 juntas de boi. Jó perdeu 500 jumentas, agora Jó tinha 1.000 jumentas. Deu o dobro. Mas uma coisa me chamou a atenção, meus irmãos. Sabe o que me chamou a atenção? Se Jó perdeu 7 filhos e perdeu 3 filhas, se Deus deu o dobro de tudo que ele perdeu, por que Jó não teve 14 homens? Por que Jó não teve 6 filhas? Será que a Bíblia está errada? Será que o autor do livro de Jó errou quando fez as contagens? Porque o certo era ele ter 14 meninos e 6 meninas. Por que, pregador? Porque era para estar o quê? Com 20. Se Deus deu o dobro daquilo que Jó tinha, por que somente 10? Tem alguma coisa estranha? Não.
Pregador, tem alguma coisa errada na contagem? Não. O escritor do livro de Jó errou ao fazer a contagem? Não. O autor escondeu o resto dos filhos de Jó? Também não. Mas, pregador, então, o que você quer dizer com isso? Se você leu, releu, você vai perceber que Jó também teve o dobro dos filhos. Mas, pregador, então onde está escrito? Porque se ele perdeu 7 homens, 3 meninas, era para ele ter agora o quê? 20 vivos. Mas por que só 10 novamente? Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que o homem, quando ele morre, ele fica esperando o quê? O julgamento, segue-se o juízo. O animal irracional, ele morre e desaparece. Vou dar um exemplo. Quando nós matamos um frango, que consumimos, ingerimos, que não era para ser, mas fazemos isso, porque nós não fomos feitos para se alimentar de carne animal. Nós somos feitos para se alimentar de frutas e verduras, legumes, folhas e outras coisas mais. Mas hoje nós ingerimos carne animal. Mas quando você mata um frango e come, ele simplesmente desaparece. Ele não existe mais em qualquer outro lugar, a não ser no ventre. Quando você mata qualquer animal, um boi, vaca, ou qualquer animal, simplesmente ele desaparece. Ele não existirá mais. Ele some, evapora, deixa de existir. Mas como tu tem certeza, pregador? Tenho. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele morre, ele não desaparece. Quando ele morre, ele não evapora. Quando ele morre, ele não deixa de existir. Ele pode desaparecer terreno, mas ele vai para algum lugar. Mas, pregador, como tu tem certeza disso? Te digo, os animais, Deus deu o dobro. Sabe por quê? Porque os animais deixaram de existir. Agora, os filhos de Jó, Deus deu mais 10. Sabe por quê? Porque os filhos de Jó, quando morre, foi para algum lugar. Eles estão em algum lugar. Eles não deixaram de existir, não. Eles estão em algum lugar, esperando aquele grande dia do Senhor. É por isso que a mulher de Jó, que Deus tinha um propósito, era para ter mais 10 filhos de Jó, do mesmo esposo, do mesmo marido. É por isso que Deus poupou a vida de Jó. Por quê? Porque Deus queria dar mais 10 filhos. Deu mais 7 homens, deu mais 3 filhas mulheres. Somando tudo, são 20 filhos. Então, resumindo, Jó teve também o dobro dos filhos. Se Jó, observe bem, você que tinha dúvida, depois da morte, aprenda. Se Deus desse mais filhos para Jó, desse 14 homens, desse 6 meninas, isso significaria que o homem deixaria de existir na eternidade. Se Deus dobra o número do filho de Jó vivo, significaria que o ser humano evaporaria, deixaria de existir na eternidade. Mas quando Deus dá 10, Ele está dizendo que o homem não evapora, que o homem não deixa de existir. Ele desaparece terreno, mas aparece na eternidade. Então, meus amigos, você que tem medo, você que tinha dúvidas, você que não acreditava, a morte sendo o ponto final de tudo, creia somente na palavra de Deus. É bem claro. Se os animais forem em dobro, por que os filhos não? Porque os filhos são pessoas racionais.
Glória a Deus. É por isso que quando chegou na parte dos filhos, Deus deu mais 10, porque os 10 que faleceram com os 10 que nasceram são 20. Ou seja, Deus deu o dobro. Agora os animais teve que dar o dobro em vida, porque os animais simplesmente evaporam, desaparecem. Já o homem não. O homem, ele tem que ficar vivo em algum lugar. Para quê, pregador? Para passar pelo processo do grande julgamento. O homem passará pelo processo de julgamento. Por isso essa mensagem conclusiva nessa tarde. Não se preocupe, tire esse pensamento da sua mente em dizer que o homem morrer não se acaba. Tire esse pensamento da sua cabeça, achando que o homem falecendo evapora. Não! Nós permanecemos vivos na eternidade. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. Conclusão da mensagem: os animais desaparecem, os homens não. Os animais evaporam, o ser humano não. Essa mensagem de Deus essa tarde aos nossos corações. Assim como os filhos de Jó estão esperando os nossos ancestrais, os nossos tataravós também estão esperando para aquele grande dia. Então creia, meu irmão, saiba nessa tarde que nós, ao falecermos, não evaporamos, não desaparecemos, nós permanecemos para sempre em algum lugar, ou com Deus, ou sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Eu quero fazer uma oração nessa tarde por cada um que está me ouvindo, por cada um que está neste momento ao ouvir este som. Eu quero fazer uma oração por todos em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por nessa tarde o Senhor ter me trago aqui neste local para tirar as dúvidas das pessoas que achavam que depois da morte o homem desapareceria, o homem evaporaria. Não, nós vamos permanecer para sempre, porque assim como o Senhor deu o dobro na vida de Jó, deu o dobro dos animais, mas quando chegou nos filhos, deu a mesma quantia, porque a outra já está esperando na eternidade. Assim, papai, nós concluímos que nós permanecemos para sempre. Que nessa tarde o Senhor possa estar a abençoar a todos que me ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Que Deus